Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco classificou a perseguição de que os cristãos são alvo como um crime inaceitável. Temos hoje entre nós Catarina Martins, diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que acaba de chegar do Médio Oriente, onde visitou algumas comunidades cristãs. Sobre elas iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Cáritas de Portugal e Espanha, unidas na promoção do desenvolvimento, as últimas jornadas assinalaram o esforço para uma economia mais social e solidária. Unir forças para ultrapassar dificuldades que ambos os lados da fronteira conhecem. Desemprego, desertificação, desinvestimento. Assim descrevem os responsáveis das Cáritas da zona raiana entre Portugal e Espanha. Es una realidad de despoblamiento, mucha realidad de personas en el mundo rural, un mundo rural muy despoblado, realidad social de altas tasas de desempleo juvenil fundamentalmente, y luego personas mayores de 40-45 años con paro prolongado. Una realidad de exclusión que afecta a distintos grupos, jóvenes, mujeres solas, con cargas familiares, problemas de drogadicción, problemas de sinhogarismo y una realidad que también hemos detectado en el proyecto este de La Raya, que es de mucha movilidad geográfica em busca de emprego. Há aqui problemas complicados, quer dizer, para ambos os países são as zonas que estão mais deprimidas em termos do investimento, em termos da produção, em termos sociológicos inclusivamente, da desertificação e do envelhecimento. Esta conjugação de fatores levou-nos a nós, Cáritas, que nos debatemos todos os dias para encontrar melhores formas de poder ajudar aqueles que mais necessitam, com estas características sociológicas que referi. Encontramos aqui algumas questões que são comuns e, portanto, se há problemas comuns, também podemos encontrar em conjunto respostas comuns. E foi a partir desta ideia que surgiu esta rede de apoio mútuo das Cáritas Diocesanas da Raia. No terreno desde 2012, a rede que engloba as 7 Cáritas de Beja, Évora, Porto Alegre, Castelo Branco, em Portugal, e Cidade Rodrigo, Cória, Cáceres, Mérida, Badajoz e Salamanca, em Espanha, está a unir esforços para procurar caminhos de desenvolvimento social. Creo que tenemos, en estos 2 años que llevamos conviviendo en las jornadas, en los intercambios, en las distintas reuniones que estamos teniendo, pues nos estamos conociendo lo que cada uno va realizando en su territorio, pero a la vez también estamos compartiendo la certeza de que tenemos muchísimas cosas en común, tanto en la realidad como en las respuestas que estamos dando a la realidad. De ahí nace 3 acciones que llevamos a cabo desde el 2013, compartir nuestros recursos a través de una plataforma online, un mapa de recursos que se llama Empleo en la Raya, en el que poder cruzar todas las ofertas, todos los recursos sociales que pueden estar disponibles a la gente que busca empleo en esta zona o necesita recursos de residencia, asistencia social, culturales, etcétera. Otra acción que sea de formar a los técnicos que están trabajando en las Cáritas diocesanas para saber responder mejor a la realidad, y luego otra acción que sea de conocernos, conocer experiencias que podamos replicar en aquellas zonas, en nuestras diocesanas, habiendo conocido previamente cómo se está trabajando en una zona, poder trasladarlo a nuestras realidades. O esforço de cada Cáritas no seu trabalho diário vai encontrando sinais positivos que encorajam e indicam o caminho.
E o trabalhar em rede permite não só a divulgação das boas práticas que vão ser desenvolvidas, mas partilhar também recursos humanos, recursos técnicos, para que cada uma destas 7 Cáritas possa utilizar na sua própria organização interna, e isso tem sido de facto muito útil. Sentimos mesmo que o trabalhar em rede é possível, que dá resultados e que frutifica, sobretudo com 2 realidades diferentes ao nível da sua organização, como são as Cáritas em Espanha ou a Cáritas em Portugal. Já há casos de pessoas desempregadas que arranjaram emprego. Claro, não se pode dizer que seria as pessoas que nós gerimos em termos quantitativos. Isso é uma caminhada e, como sabe, o caminho faz andando, não se faz de um momento para o outro. Mas já temos experiências que nos dizem e afirmam que vale a pena continuar, e já há pessoas que se estão beneficiando destes projetos. É preciso continuar, assim dita a consciência de quem no dia-a-dia faz da ação social o seu trabalho, mas também porque a realidade assim o exige. Nós, presentemente, na Cáritas, estamos, digamos, muito preocupados porque as pessoas não diminuem em termos de quantidade que nos batem à porta, e o Estado, temos leis e temos legislação que muitas vezes não nos deixa avançar e que não dá uma esperança para avançarmos. Não temos uma certeza, as coisas sucedem, a legislação alteram-se, contrariam-se, e a gente, como não sabemos fazer dinheiro ainda, temos de estar, digamos, limitados àquilo que vamos agariando. As pessoas têm sido muito generosas, ainda agora neste peditório que fizemos, foram muitíssimo generosas. Mas claro, como não temos outros rendimentos, além do Estado e dos beneméritos, temos de ter muita consciência daquilo que podemos fazer para não darmos passos em falso. Nas últimas jornadas do projeto de cooperação transfronteiriço, acolhidas pela Cáritas de Beja, esteve em reflexão o tema economia social e solidária na zona da Raia. Fomentar o espírito empreendedor e fazer das dificuldades uma oportunidade é o trabalho que estas instituições de ação social da Igreja Católica estão a procurar desenvolver. Chama-se Escutar a Cidade, um grupo de católicos, e está a envolver diversas personalidades da vida pública na preparação do Sínodo da Diocese de Lisboa. É um ciclo de 6 encontros que se propõe escutar aqueles que, sem partilhar uma condição de pertença à Igreja, desenvolvem uma reflexão pertinente sobre aspectos decisivos da sociedade, da economia, da cultura e dos modos de vida que marcam o território da Diocese. A iniciativa partiu de alguns movimentos e grupos católicos envolvidos no Sínodo da Diocese de Lisboa, que a meio da iniciativa se mostram positivamente surpreendidos pela adesão que tem despertado e também pela forma como os convidados reagem perante o convite a participar neste ciclo de debates. Não trata, portanto, de propalar com um certo espanto, é verdade, perguntando-se, mas nós falarmos, enfim, aos católicos, porquê, depois lá lhes explicamos, a propósito do sínodo, etc. E isso creio que tem sido também algo muito significativo para nós organizadores, na medida em que mostra que há uma grande disponibilidade de pessoas não católicas a virem refletir connosco e a virem partilhar as suas dúvidas, as suas esperanças, os seus campos de investigação connosco. Isso tem sido muito rico. Desta vez vinha a debate a perspectiva da filosofia e da geografia. João Ferrão destacava que a cidade sempre foi o local das transformações civilizacionais e lembrava que os grandes valores não são propriedade de um grupo, mas um bem ao alcance de todos. Perceber, sobretudo, como os valores mais profundos não são propriedade de ninguém. Do ponto de vista político-partidário, não são nem de direita nem de esquerda. Do ponto de vista religioso ou laico, não são nem de uns nem de outros. E é a partir desses valores profundos, que não têm tempo e que não têm espaço, é que nós, curiosamente, produzimos um novo tempo e um novo espaço. Nasce de que nos encontrarmos, intuindo uma procura comum que faz de cada um de nós
Estamos num clima de atribuir à escola funções e mais funções e mais funções. A escola serve para tomar conta dos meninos enquanto os pais vão trabalhar, serve para avaliar os meninos e dar-lhes um diploma para depois entrarem no mercado de trabalho, no caso, se houvesse por acaso trabalho, coisa que não há, serve para várias coisas. E a última coisa para que serve é para ensinar. Matemática, física, filosofia, português, línguas, e para isso é que ela devia funcionar. Esta é a minha ideia. Para os seus promotores, esta iniciativa demonstra que é possível a conjugação de esforços entre várias organizações católicas na definição de um projeto e na sua concretização. E dizem que esta é uma dinâmica do Sínodo. Acho que marcou não só uma iniciativa no interior da Igreja, mas mais uma vez, eu penso que a sociedade também percebeu que estava a ser escutada, o que é um sinal muito importante para os nossos concidadãos e concidadãs de hoje, perceberem que o sínodo que a Igreja de Lisboa está a viver é algo que não se pode fazer sem eles. É verdade que não se faz com eles integrando-os em grupos de reflexão, mas é para eles e é por eles que a Igreja de Lisboa se dispõe a pensar, a refletir no seu futuro. Neste momento, a Diocese de Lisboa tem 20.000 pessoas envolvidas em mais de 1.000 grupos a refletir em torno da exortação apostólica do Papa Francisco à alegria do Evangelho. E este grupo de Escutar a Cidade tem a particularidade muito interessante de isso mesmo, de escutar vozes que não são vozes confessionais, mas que conhecem a cidade de Lisboa e a região de Lisboa e a sua problemática social, cultural, económica, enfim, todos os aspectos, e que, exatamente porque são especialistas nessas análises, nos dão um contributo interessante e, de alguma maneira, um contributo de fora, tanto quanto isso se pode dizer, não propriamente confessional, mas conhecedor da problemática, porque o Sínodo depois tem que adaptar a Lisboa, ao Patriarcado de Lisboa, que não é só Lisboa, é Lisboa-Alcobaça, como sabemos, aquelas perspectivas que o Papa Francisco nos dá na exortação à alegria do Evangelho, mas aqui. E como é que essas perspectivas, esse tal sonho que ele diz missionário e bonito, de chegar a todos, se concretiza nestas circunstâncias próprias do Patriarcado de Lisboa. Por isso esta iniciativa é muito bem-vinda. Faltam ainda 3 colóquios neste Escutar a Cidade, que se vai realizar mensalmente até ao próximo mês de junho. Um projeto autónomo, específico, com valor próprio. São temas que podem encontrar em agência.eclesia.pt. Líbano e Iraque são países cujas comunidades cristãs foram visitadas pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, um itinerário pelo sofrimento e perseguição que se abate sobre os cristãos. Catarina Martins contactou com estas comunidades e presenciou os seus problemas. Muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. Acaba de chegar o que é que traz, o que é que retém, agora que pôde presenciar localmente o que se passa com estas comunidades cristãs, realmente confirma o drama e este calvário que elas enfrentam diariamente. Sim, a via sacra, como eles nos falavam tantas vezes, a via sacra que tem sido a sua vida ao longo dos últimos tempos. Quando falávamos com refugiados sírios, é este calvário de 4 anos já, e dos iraquianos, este calvário que está há 1 ano e que não se vislumbra também um fim. Portanto, não há, neste momento não há a esperança de que tudo aconteça rapidamente, que haja uma solução para o problema, para que possam rapidamente voltar às suas vidas, às suas casas, às suas terras. Portanto, de facto, é um drama, muito sofrimento, de facto. A forma como as pessoas foram arrancadas, como foram tiradas das suas casas, como vieram sem nada, como perderam tudo. Alguns perderam familiares, outros perderam bens materiais que não são tão importantes neste momento, mas de facto são pessoas que vivem numa situação muito, muito dramática. Alguns campos com situações, com uma forma de viver ainda muito pouco digna. É preciso trabalhar muito, é preciso fazer muito ainda para que estas pessoas tenham alguma dignidade na sua vida,
depois de todo este sofrimento que foi em 24 horas, algumas pessoas em menos de 24 horas tiveram que fugir, deixar tudo para trás, deixar as suas vidas e estar hoje neste campo e tentar reconstruir uma vida, alguns já com bastante idade, já na sua reta final de vida e ainda lhes custa mais, não é? Recomeçar, pensar o que vão fazer. Encontrei pessoas que de facto completamente aliadas em sem saber o que é que vai ser o meu futuro, para onde me devo dirigir, o que é que devo fazer. Porque tudo foi tirado, tudo foi arrancado de uma forma extremamente violenta e por um motivo que não se compreende hoje, como é que nós não podemos exercer livremente a nossa fé, independentemente de qual seja ela. Mas como é que é possível hoje chegar a alguém à minha casa e dizer ou convertes-te, ou pagas o imposto, ou foges, ou serás morto. A maioria, as pessoas com quem eu falei, de uma fé extraordinária, em que nunca lhes passou pela cabeça renegar a sua fé e, portanto, mantém a sua fé com uma fé extraordinária, um testemunho de fé extraordinário e que, de facto, a única hipótese foi fugir. Fugir para conseguir sobreviver. Estamos a falar de populações perfeitamente enraizadas naqueles contextos e que, durante 2 milénios, podemos dizer, conviveram com outras religiões, até maioritárias, o caso do Islão, fizeram-no de forma pacífica e é um problema que se agudizou agora com o extremismo islâmico. Exatamente. Portanto, são pessoas que viveram, falei com pessoas que sempre viveram paredes meias com vizinhos muçulmanos, em que nunca se questionou a religião de cada um. A religião não interessava. O que interessava é que era o meu vizinho, o meu amigo, o meu companheiro, o que me ajudava no dia-a-dia. E, de repente, essa convivência por este extremismo islâmico, tudo desapareceu e as pessoas com quem eu falei que vinham de Mossul estavam extremamente angustiadas e magoadas, porque de facto quem os retirou das suas casas, quem lhes roubou todos os seus pertences, quem os obrigou a sair, não foram pessoas que vieram de fora, eram os vizinhos de 20, 30, 40 anos. E portanto ainda é uma violência ainda maior saber que convivemos estes anos todos com alguém que é o meu carrasco hoje, é alguém que me provocou esta convulsão tão grande na vida. Portanto, mas são pessoas que viveram durante 2000 anos, conviveram juntos e a maioria das pessoas com quem eu falei nem sequer percebe, nem vê como é possível o Médio Oriente existir daqui para a frente sem esta convivência pacífica entre as várias religiões, porque só assim é que o Médio Oriente será como nós o conhecemos, não deixará de ser o Médio Oriente e será um mundo islâmico e radical. Perigoso ainda. Exato, podemos falar, e é notório, uma passividade da comunidade internacional, um alheamento. O Primeiro-Ministro de Inglaterra, britânico, fez referência agora quase numa voz isolada, não é? Falando dos cristãos, falando nessa palavra cristãos. Bom, seria que a comunidade internacional começasse a ter atitudes mais concretas também, até o próprio Papa Francisco tem vindo a falar nesse sentido. Sim, o Papa Francisco tem sido incansável. Penso que quase todos os dias ele faz uma referência, infelizmente, aos cristãos perseguidos, não é? Mas é preciso, e isso é uma angústia com quem eu falei, o de não perceber por que razão a comunidade ocidental, porque é que os países ocidentais não falam sobre esta questão. Porque o que está em curso, de facto, é um genocídio, é uma expulsão de todas as comunidades diferentes dos muçulmanos sunitas, porque as comunidades xiitas também estão a sofrer bastante com estes radicais islâmicos. Portanto, há aqui uma limpeza étnica da comunidade cristã e de outras minorias, e o mundo ocidental assiste e não há uma palavra, não há um apoio. E é preciso fazer alguma coisa, porque, como algumas pessoas com quem eu falei diziam da Igreja, bispos diziam, se o cristianismo desaparecer do Médio Oriente, se as vossas raízes desaparecerem, se as nossas raízes desaparecerem daqui, a Europa irá sofrer as suas consequências. E nós temos assistido a alguns episódios pontuais. E, portanto, é necessário que a presença dos cristãos do Médio Oriente, porque ainda por cima o cristianismo, nós cristãos, temos uma mensagem de paz, uma mensagem de perdão. E isso é fundamental para que estes povos continuem a existir e para que esta mistura, esta convivência pacífica que tem existido. É um quadro de valores muito específico e que contribui para serenar, não é? Sim, porque a comunidade muçulmana
tem valores por vezes mais violentos e não há esta capacidade de perdão, e isso eu assisti com todas as pessoas que eu falei, que apesar de tudo o que lhes fizeram, já perdoaram a todos aqueles. E isto é muito importante, esta mensagem, estes valores que vão passando de família, o valor do perdão, da paz, do ajudar o próximo, é fundamental a presença de cristã. E, portanto, é preciso que a comunidade internacional, de facto, comece a falar, que haja contra estas situações. É preciso também que se deixe de fazer o comércio de armas, de envio de armas para estes países. É preciso que haja também o evitar que os jovens europeus estejam junto deste Estado Islâmico. Portanto, há uma série de atitudes que a Europa e os Estados Unidos têm que tomar e têm que ser rapidamente, porque infelizmente o mundo está a entrar numa fase extremamente difícil. Entretanto, e para concluirmos a nossa conversa, há uma campanha que decorreu durante a Quaresma. Diversas dioceses do nosso país se associaram à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre nesta renúncia quaresmal de apoio direto a estas comunidades e para elas é muito importante. Estiveram lá fisicamente próximos e é muito, muito importante para estas pessoas sentirem a proximidade de alguém do mundo ocidental. Foi o testemunho mais bonito. Os testemunhos foi de facto junto dos campos, junto das pessoas, dos deslocados no Iraque, de pessoas que agradeciam o facto de nós estarmos, a nossa presença. Só a nossa presença para eles significava e diziam-nos: a vossa presença para nós é tudo, e dá-nos esperança, e sabemos que há alguém que se lembra de nós, há alguém que está junto connosco e que nós temos esta capacidade de nos entreajudar como cristãos. E, portanto, isso foi extraordinário perceber isso, mais do que a nossa ajuda, mais do que tudo o que possamos levar, a nossa presença. E, de facto, isso foi fantástico e as pessoas necessitam muito de saber que há alguém, porque saber esta ignorância, este vazio de comunicação que há do Ocidente por parte dos nossos governantes, magoa e deixa sem saber muito bem o porquê, não se entende o porquê deste silêncio. De facto, o facto de nós termos ido, e nós termos estado e nós levarmos o nosso apoio foi fundamental e deu-lhes, de facto, coragem, como eles disseram, dá-nos coragem para continuarmos aqui mais e continuarmos presentes no Médio Oriente. Muito bem, Catarina Martins, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco no programa Eclésia e partilhar este sofrimento de tantos cristãos que enfrentam neste momento a situação dramática dos cristãos no Médio Oriente, crime inaceitável, segundo as palavras do Papa Francisco, e um drama que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está a acompanhar, prestando auxílio concreto. Resta lembrar que mais logo, pelas 22h45, a edição rádio do programa Eclésia passa pela Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.